pessoal, sou o professor Tancredo Braga e hoje nós estamos recebendo aqui a gestora do SESC Senad de São Paulo, Dalila de Carvalho. Muito bom, já esteve aqui conosco, né? Uma outra gravação, excelente. Seja muito bem-vinda, Dalila, muito obrigado, né? Pela sua disponibilidade, de estar atendendo. Prazer, professor. Obrigado, senhor, né, mais uma vez pelo convite. E fico muito feliz em poder conversar um pouco com o senhor e assim também como as pessoas que o prestigiam, né, que o assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Dalila, muito obrigado. Hoje, dia 8 de março de 2021. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esse momento difícil que a gente está passando, né? Qual o seu olhar sobre esse momento? Então, professor, é um cenário bastante crítico, né, tanto sobre a ótica da saúde, né, e como gestora também, eu não posso deixar de abordar os aspectos econômicos, né, o quanto essa situação tem impactado no dia a dia das famílias, né. É um momento delicado em que a gente precisa estar atento, né, a todas as informações. A gente, na verdade, sabe muito do que fazer, o que precisa ser feito, mas a gente precisa ter uma consciência coletiva, né? Porque, de certa forma, acho que a gente chegou num momento que a gente depende de todos. Então, acho que essa situação, quanto mais ela se posterga, é pior para todos, né? Tanto do ponto de vista da saúde, infelizmente a gente, né, venceu a semana aí com mais de 10 mil pessoas, né, que morreram em função das complicações da Covid, sem contar o número total, né, e que impacta muito, não só no dia a dia das famílias, né, mas na sociedade como um todo, né. A gente vê todos os nossos, eu enquanto gestora, os nossos números financeiros, os nossos números de produção, e mesmo com relação às pessoas que trabalham conosco, o clima organizacional fica muito ruim, é bastante difícil de conduzir a gestão num cenário como nós estamos, né? Infelizmente, de pouco otimismo, né, e de expectativas de que o cenário está sendo muito bom. Mas, por outro lado, a gente também precisa ter o otimismo, né, e pensar que daqui a pouco, com o aumento do número de pessoas vacinadas e mesmo com a ampliação dessa consciência coletiva, que a gente vai conseguir passar por esta. Os países que estão vacinando em massa estão tendo redução, né, dos casos, né, da Covid. Exato. Hoje de manhã, né, acompanhando os noticiários, vi mesmo que, por exemplo, nos Estados Unidos, em que 16% da população já foi vacinada, que teve uma redução de 70%, né, nos números de casos. Aqui em São Paulo mesmo, hoje nos noticiários, 70% também das pessoas acima de 90 anos já não estão mais precisando de atendimento nas UTIs, né, e também diminuíram o número de pessoas que têm procurado o atendimento hospitalar. Então, a gente imagina mesmo que a ampliação do número de pessoas vacinadas, que a gente tem uma redução significativa aí nos números de casos e de complicações, né, de internações. Como que a gente pode superar essa situação? Qual a perspectiva? Ainda mais que o Brasil é um país de uma grande quantidade de população na economia informal. Então, é um grande desafio, né? Vou até mencionar sobre a ótica feminina e sobre a ótica de gestão, né? O número de mulheres que estão no mercado informal, ele é muito grande, né? E estas mulheres normalmente são as responsáveis, né? Por colocar comida na mesa mesmo, elas detêm um bom número de trabalhos informais e de atividades comerciais, principalmente. E à medida que aumentam estas restrições, né, reduz também a condição de trabalho destas pessoas. Mesmo no meu dia a dia, eu tenho recebido vários relatos, né, de pessoas que são âncoras de famílias, dizendo o quanto tem sido difícil para reverter essa situação. Mas se a gente olha também pelo lado do empreendedorismo, a gente tem visto que muitas pessoas têm colocado a mão na massa, têm utilizado da criatividade, né, têm tomado muitas iniciativas para fazer com que o seu negócio permaneça
durante este período de crise, né? Então, quando a gente fala de expectativas, a gente está na crista da onda, num cenário muito delicado, né? E que não prevê para os próximos 20, 30 dias, né? Se nós formos olhar a curto prazo, uma mudança nesse cenário. Então, sim, as pessoas vão ter que pensar no coletivo e a gente vai ter que, ao longo desse período, utilizar aí de algumas estratégias, não só para manter no mercado, mas também para conseguir a condição de subsistência mínima, né? Quando a gente fala do mercado informal, essas pessoas, elas trabalham mesmo para a subsistência. Então, aproveitando até que a gente está nesse momento, né, de prestigiar as iniciativas do mercado local, do mercado informal, a gente também está próximo de grandes festas. Eu acho que é importante que a gente valorize estas iniciativas, né, consuma do mercado local, consumo de pessoas que a gente conheça. Não, eu não diria agora nem mais que é para fortalecer esse mercado, né, mas é para dar a mínima condição para que essas pessoas consigam ter o seu ganho neste período bastante difícil. Possa sobreviver, superar esse momento, né? É. Sem um comportamento coletivo, não vai ter superação desse momento, né? Então, exatamente. O comportamento coletivo, ele é de extrema importância nesse cenário. Não basta somente eu fazer a minha parte, o senhor fazer a do senhor, né? Mas eu acho que a gente está no momento que a sociedade como um todo precisa fazer. A gente não está falando nem somente ou de São Paulo ou de Minas, a gente está falando né, da própria nação e do mundo como um todo, né? A gente vê que em países onde tem este pensamento coletivo, onde as pessoas realmente entendem a importância de se cuidarem, de fazerem o distanciamento, né, de cumprirem as regras sanitárias, são países que estão tendo melhores resultados. Então, eu realmente acredito, né, acho que não pode ser diferente, que a gente reforce isso para as nossas pessoas, para as pessoas com quem a gente tem contato diário, nas nossas conversas informais, o quanto é importante que todos se protejam, né, e que ajudem a proteger o outro também. Dalila, parabéns pelo dia de hoje, dia 8, né? Te desejo tudo de bom, mais sucesso. Muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante. Espero que a gente possa, né, ir desenvolvendo esse assunto aí. Tá? Muito obrigado. Trouxe assim, um novo olhar sobre a história. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, professora. Um abraço, sempre à disposição. É um prazer estar com o senhor também. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até mais.